Então, hoje a gente tem mais uma aula sobre produção de texto, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? A grande dificuldade que a gente percebe nos alunos é que naquele momento em que ele se depara com a folha em branco, né? E os pensamentos vêm na cabeça, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou começar um texto, né? Bom, como se diz, né? Começa pelo começo, né? Então, todo texto ele tem o início, ele tem o meio e tem o fim, né, nessa ordem. Então, de uma maneira acadêmica, isso quer dizer que o início é a introdução, o meio é o desenvolvimento e o fim é a conclusão, né? Mas é importante falar que no primeiro parágrafo do texto, ela é a introdução, né? A introdução do texto é o primeiro parágrafo, né? Tem quem gosta de usar mais de um parágrafo para introdução, tá? Não é proibido ser feito isso, né? Mas o que fica mais fácil, né, e deixa um texto mais claro, seria um parágrafo só. Mas se você acha necessidade de fazer 2 parágrafos, desde que ele seja claro e você coloque a tese que você quer defender nele, tudo bem, tá? A introdução, ela é composta pela apresentação do tema, né? Os problemas relacionados a ele, a tese que você pretende defender, né? É importante deixar claro que nos primeiros parágrafos a tese será defendida, né? E em seguida, nos parágrafos do desenvolvimento, né, devem conter os argumentos que sustentem essa tese, né? Bom, então uma boa e estruturada redação dissertativa, ela deve englobar uma introdução, né, que é a chamada de início, a chamativa, o desenvolvimento, chamada do meio, né, que seria a explicação, os argumentos, né, a informação que consiste nessas ideias. E uma conclusão, que é chamada do fim, né, calçada de ideias que transpassam todo o texto, com um fechamento claro e preciso, sem dúvidas e sem desmentir no corpo do texto. A introdução, ele é o início do texto, contendo o tema a ser desenvolvido, exposto com muita clareza. Envolve o problema a ser analisado. Geralmente pode ser exposto em apenas um parágrafo. Não deve ser muito longa para não desmotivar ou ficar cansativa para o leitor. Existem algumas formas para iniciar uma redação, um texto, né? Algumas formas de introdução. Eu posso iniciar um texto com uma citação, tá? Pode ser usado como se fosse um gancho para começar um texto. Por exemplo, aqui, ó, o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, né? Veja que eu fiz aqui o que uma citação, né, do Paulo Freire. Eu posso iniciar então o texto com uma citação. Posso iniciar um texto também com uma definição, né? É uma forma mais fácil de se iniciar, né? Ou seja, eu vou explicar o assunto, vou definir. Por exemplo, define-se como sedentário um indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano, né? Aí, em seguida, veja que eu já coloco os argumentos. Doenças como obesidade, diabetes, aumento de colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência desse hábito, né? Eu primeiro estou fazendo uma definição do tema, tá vendo? Define-se como sedentário, né? É uma das formas mais fáceis de iniciar um texto, né? Outra forma seria uma explicação, né? O texto ele pode se iniciar com algum dado estatístico, uma notícia, uma lei, por exemplo, né? Aí você pode utilizar algum conhecimento do mundo que se diz respeito a esse tema. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos. Então, veja aqui, eu estou usando de um dado estatístico, né? Segundo a Constituição Federal de 1988. Né? Outra forma que eu tenho para fazer uma introdução seria uma alusão histórica. A gente vai apresentar um fato histórico, né, remetendo ao tema e comparando uma discussão na atualidade. Né? Eu tenho como tema caminhos para combater
A intolerância religiosa no Brasil. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais de Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Né? Eu vejo, eu uso um fato histórico. Né? Na Idade Média, por exemplo, né, nos tribunais de Santo Ofício. Então, uma alusão, usando um fato histórico e comparando ele a uma discussão na atualidade. Outra forma... Opa! Empacou aqui. Opa. Aí. Outra forma de introdução seria uma afirmativa, né? Que você faz uma declaração sobre o assunto bem no início do texto, né? O objetivo de uma introdução afirmativa é chamar a atenção do leitor, né? Então, por exemplo, como uma afirmação crítica. A persistência da violência contra a mulher seria o tema. Eu faço uma declaração já afirmando: o Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Estou fazendo a afirmação. O que é perceptível é analisarmos a persistência nas agressões contra as mulheres, mesmo depois de recentes medidas legais. E, por último, nós temos uma introdução comparativa. A gente compara o tema com algo semelhante ou oposto ao que se discute. O histórico desafio do valor do professor. Os Estados Unidos, referência, né, estou comparando, em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, ai meu Deus. Em contrapartida, o Brasil, a realidade tem sido bem distinta. Tá? Então, essa é a última forma em que eu posso fazer uma introdução, seria comparativa. Vamos agora para o desenvolvimento. Para fazer um bom desenvolvimento, a gente precisa estar ciente daquilo que vai abordar. Tá? Então, para quem tem dificuldade em escrever e organizar as suas ideias, eu dou uma dica assim, que é bem legal de fazer, né, e bem fácil. Né? Seria uma dica de anotação, né? É anotar todos os questionamentos e pensamentos que vêm na sua cabeça quando você lê o tema. Né? Você pode colocar essas dicas, escrever essas dicas de uma forma aleatória, né? Depois você vai numerar de uma forma que você quer que apareça no texto. E por fim, você une tudo, aumenta a capacidade dessas ideias, mas sempre com cuidado, para não perder o foco, né? E não deixar essas frases desconexas. Então, o desenvolvimento é justamente o corpo da redação. É nele que colocaremos nossos argumentos, tomaremos um posicionamento e defenderemos os questionamentos da introdução. Por isso é muito importante que sua introdução seja bem clara. Para que haja um desenvolvimento, né? Legal, a gente faz uma introdução bem clara, para que a gente possa desenvolver os argumentos dentro do introdução. É importante, dentro do desenvolvimento, começar o desenvolvimento expor as causas e consequências de determinada ação dita no tema. É importante elaborar suas hipóteses sobre o assunto e começa seu processo de argumentação. Geralmente, as causas ficam em um parágrafo e as consequências ficam em outro, mas isso não é regra. Tá? Por exemplo, se o tema for seca do Sudeste, você pode começar o desenvolvimento assim. Esse fenômeno não tão comum torna-se parte do cotidiano dos moradores da região sudeste. A escassez de chuva, uma estrutura precária que não estava preparada para tal acontecimento e até mesmo a falta de conscientização das pessoas e do governo são causas que estimulam essa seca. Pode dar seguimento com esse desenvolvimento utilizando expressões consequentemente, né? Ou, se quiser continuar com a ideia sobre o governo e a falta de conscientização,
ainda assim, né? Então, esse tipo de expressões ajuda bastante no desenvolvimento do texto. Bom, a gente precisa ter o quê? O domínio do assunto, né? É importante deixar claro que você tem conhecimento acerca daquilo que você quer falar, né? Exclua os achismos, né? Acho que, né? Nesse momento, você também pode citar falas, né? Nome de alguma autoridade que tem posição semelhante na sua. Dados e estatísticas estão bem-vindos e enriquecem o texto. Por exemplo, preste atenção em textos jornalísticos. Geralmente, eles trazem dados reais para aumentar a credibilidade. E utilizam expressões como segundo, de acordo com, pós, prós e contras. Por mais que sua argumentação seja elaborada, ela não vai estar livre de falhas. Por isso, é bom sempre dosar no texto os aspectos positivos e negativos que determinada ação traz. Tenha sempre em mente que, por mais que você esteja mostrando que existem dois lados, sua opinião sobre o assunto é a clara. E neste momento que você tem que convencer, é neste momento que você tem que convencer o leitor do seu ponto de vista, de que os benefícios são superiores ou inferiores, dependendo do seu posicionamento. Por último, nós temos a conclusão, né? A conclusão, há várias formas de se concluir uma dissertação, né, argumentativa. É importante que ao terminar a leitura, o leitor tenha total clareza quanto à tese que foi defendida. A última possibilidade de reforçar o seu posicionamento está no parágrafo final. Então, a conclusão é o parágrafo final em que você realmente vai reforçar, vai fazer com que o leitor acredite no que você está falando, né? No seu pensamento. Para isso, é preciso que o conteúdo retomado na conclusão seja apenas da tese ou da parte da análise. Esteja em total coerência, como foi escrito nas partes anteriores da redação, pois só assim se consegue a reafirmação de uma verdade. O que deve ser retomado é apenas a essência do que já foi, mostrando, evitando-se a repetição de frases e vocabulário. Isso durante o texto todo, né? A gente tem que evitar repetição de vocábulos, né? A conclusão ela deve ser sucinta, né? Ela deve ser breve, concisa, né? Uma forma compacta. O que é sucinto? Sucinto é você escrever ou ler alguma coisa em poucas palavras. Né? Deve ser sucinta, conter apenas um parágrafo e deve retomar a ideia principal desenvolvida no texto, de forma convincente. Conclusão deve conter a síntese de tudo que foi apresentado no texto e não somente em relação às ideias apresentadas no último parágrafo de desenvolvimento. Não se devem acrescentar informações novas nas conclusões, pois se há informações a serem inclusas, o desenvolvimento ainda não terminou. Então, isso é importante. Na conclusão, a gente não coloca conteúdo novo, né? Não coloca informações novas. Para isso, eu tenho o desenvolvimento. Existem algumas maneiras de você fazer um parágrafo de conclusão. Seria a retomada de tese, que a gente já falou, né? No início, a conclusão, a apresentação do que é a conclusão, a apresentação da visão geral do assunto tratado, né? Retomar o que foi apresentado na introdução, né? Ou no desenvolvimento, e lembrando a redação como um todo, né? Seria um fechamento em que você parece dizer de acordo com os exemplos, os argumentos, os tópicos que foram falados dentro da redação. Uma perspectiva, né? Uma outra maneira de fazer uma conclusão seria uma perspectiva. Pode também apresentar possíveis soluções para os problemas expostos no desenvolvimento, né? Usando expressões como é preciso, é imprescindível, é necessário, né? Trabalhando com a conscientização geral. Por exemplo, é imprescindível que, né, diante dos argumentos expostos, todos se conscientizem de que, tá? Olha, veja que legal, uma expressão bem clara, né, e que eu estou convencendo o leitor de que a tese que estou defendendo é verdadeira. A gente pode usar também conjunções coordenativas, né, conclusivas, como
logo, portanto, por isso, por conseguinte, então, né? Apresentando posteriormente soluções para os problemas expostos no seu desenvolvimento. Vou dar aqui algumas frases para início de uma conclusão. Eu posso falar uma conclusão. Em virtude dos fatos mencionados, por isso tudo, levando-se em consideração esses aspectos, desta forma, em vista de argumentos apresentados, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados, né, posso usar assim, levando em conta o que foi observado, né, pode falar levando-se em consideração esses aspectos, em virtude do que foi mencionado, tá, por todos esses aspectos, e as conjunções coordenativas. Claro que depois do início dessas frases, né, a gente pode continuar a conclusão com as seguintes frases, né, com as seguintes expressões. É se levar a acreditar que, então, eu posso dizer assim, tendo em vista os aspectos observados, é se levar a acreditar que, dado exposto, entende-se que, levando em conta o que foi observado, percebe-se que resta aos homens que, né, em virtude do que foi mencionado, é imprescindível que todos se conscientizem de que, por todos esses aspectos, é preciso que, tendo em vista os aspectos observados, é necessário que, faça necessário que, tá? Então, essas expressões conclusivas, elas deixam bem clara no final do texto, né, que a sua argumentação, que o que você está definindo na sua tese, ela é verdadeira, tá? É legal que vocês leiam bem essas expressões para que vocês possam usar mais tarde, tá? Vai ser de bom uso esse tipo de expressões.